O céu sobre a pequena cidade provincial de Zareche parecia carregado, ameaçando desabar em lágrimas de chuva outonal a qualquer momento. O outubro daquele ano era um mês de humor instável. Ora banhava as ruas com um sol generoso que dourava as folhas, ora as afogava em uma garoa úmida e penetrante. Mas dentro da ampla sala no segundo andar do antigo prédio de tijolos, sede do Centro Cultural, reinava um calor aconchegante. Ali, entre paredes que guardavam décadas de histórias, Elizabeth Micailona, ou simplesmente Lisa, como a chamavam seus alunos, ajustou o pesado coque de cabelos castanhos e observou, com um olhar ao mesmo tempo atento e carinhoso, seu pequeno universo criativo. 12 pessoas, 6 crianças e 6 adultos, curvavam-se sobre seus cavaletes, absorvidas na tarefa de retratar uma natureza morta que celebrava o outono. No centro da sala, sobre uma mesa coberta por um tecido bordô, os objetos do arranjo pareciam congelados no tempo. Um samovar de cobre reluzente, uma cesta transbordando maçãs vermelhas e peras douradas, cachos de sorveira escarlate, um buquê de folhas de bordo em tons de fogo e uma antiga vasilha de cerâmica, obra de artesãos locais. Não tenham medo das cores intensas, lembrou Lisa, aproximando-se de Ania, uma menina de 10 anos que hesitava diante da tela. Com um gesto suave tocou-lhe o ombro. O outono é uma explosão de cores antes do longo repouso da natureza. Pegou um pincel, adicionou uma gota de vermelho vivo à paleta da aluna e misturou com um pouco de ocre. Assim, este tom é perfeito para as maçãs. Ania, concentrada na lição, perguntou sem tirar os olhos da tela. Professora Lisa, a senhora também gostava de desenhar quando era pequena? Algo estremeceu no peito da mulher. A infância voltou em flashes. Cadernos borrados de aquarela, o brilho nos olhos dos pais, a primeira exposição escolar. Sempre respondeu com um sorriso. Mas a vida às vezes nos faz adiar os sonhos. Marina Vasilievna, mãe de Ania e aluna novata do curso, interrompeu a conversa com uma pergunta inesperada. E hoje a senhora vive o seu sonho? Ela havia se matriculado recentemente, confessando que sempre quis aprender a pintar, mas a correria do dia a dia nunca permitirá. Lisa demorou um instante antes de responder. 2 anos antes, não teria palavras para essa pergunta. 2 anos antes, sua vida parecia ter terminado junto com o último batimento do coração de Nikolai. Por 20 anos, dei aulas de artes na escola, começou, alisando o avental. Planos de aula, relatórios, provas. Amava meus alunos, mas mal sobrava tempo para minha própria arte. Caminhou até o armário onde uma chaleira elétrica fervilhava, espalhando pelo ambiente o aroma reconfortante de chá com tomilho, que se misturava ao cheiro terroso das tintas a óleo. Depois que meu marido faleceu, continuou servindo o chá em xícaras, entendi que a vida pode acabar a qualquer momento, e decidi não esperar mais. Por isso deixou a escola, indagou Serguei, o único adolescente do grupo, um rapaz desengonçado de membros compridos, mas com um dom raro para as cores. Sim, confirmou Lisa, embora soubesse que Nikolai, homem prático e metódico, engenheiro-chefe de uma fábrica, onde tudo seguia horários e normas rígidas, provavelmente não aprovaria. Agora a senhora vive sem planos, brincou Nina Stepanovna, uma ex-colega de escola que agora frequentava suas aulas. Agora tenho outros planos, respondeu Lisa com um piscar de olho. Pintar, ensinar quem deseja aprender e não perder mais tempo com pilhas de cadernos para corrigir. O riso encheu a sala. Foi nesse momento que a porta se entreabriu. Um estranho apareceu no batente. Homem alto, pouco mais de 40 anos, vestido em um casaco cinza e um cachecol da cor do céu outonal. Seus cabelos escuros, levemente grisalhos nas têmporas, emolduravam um rosto marcado por olheiras que denunciavam noites de pouco sono, mas também por rugas finas nos cantos dos olhos, aquelas que só aparecem em quem sorri com frequência. Queixos bem delineados e lábios expressivos completavam a fisionomia de alguém acostumado a refletir. Lisa congelou, ainda com a chaleira na mão. Algo naquele homem fez seu coração dar um salto inesperado, como se de repente lembrasse como bater mais forte. Boa tarde, cumprimentou o recém-chegado com uma voz calma. Peço desculpas pela intrusão. Na administração, me indicaram que aqui acontecem as aulas do círculo de pintura. Sim, é aqui mesmo, respondeu Lisa, colocando a chaleira de lado e enxugando as mãos no avental. Em que posso ajudá-lo? Sou Igor Vladimirovich Retitsky, apresentou-se o homem, adentrando a sala com passos medidos. Jornalista da revista Nossa Herança. Estou escrevendo uma série de reportagens sobre a cultura provincial. Posso observar a aula? Prometo não atrapalhar. Claro, concordou Lisa, surpresa com a própria tranquilidade. Estamos justamente tomando chá. Quer uma xícara? É de tomilho, receita antiga da região.
Com prazer, aceitou Igor, tirando o casaco e pendurando-o com cuidado no cabide. Confesso que estava congelando. Aqui parece que o outono é de verdade, não como no centro da região, onde tudo é cinza e empoeirado. Seus olhos percorreram o ambiente, detendo-se nos cavaletes, nos rostos concentrados dos alunos, na natureza morta e por fim em Lisa, com uma atenção que parecia ir além da simples observação. Que atmosfera, murmurou quase para si mesmo. Há muito não vi algo assim. Ela lhe serviu o chá em uma xícara de porcelana antiga, decorada com pinturas que haviam pertencido à sua avó. Acho que o senhor está acostumado com galerias sofisticadas e exposições de grande porte, comentou, tentando disfarçar um traço de insegurança provincial na voz. Estou, admitiu Igor. E justamente por isso valorizo o que é autêntico. Com um gesto, abrangeu a sala. Aqui há arte verdadeira. Não aquela que se vende por fortunas em galerias, mas a que nasce do amor pela beleza. Tomou um gole de chá, fechando os olhos por um instante, como se saboreasse não só a bebida, mas o próprio momento. Sabe, eu também vim de uma cidadezinha às margens do Volga, parecida com esta, revelou para a surpresa de Lisa. Nunca imaginaria. O senhor tem toda a aparência de um homem da capital. É uma máscara, sorriu Igor. Fui embora logo após me formar, convencido de que a vida real só existia nas grandes cidades. Passei 20 anos tentando me convencer disso. Os alunos voltaram a se dedicar às telas, enquanto Lisa e Igor permaneceram junto ao armário, compartilhando o chá como se fossem velhos conhecidos. E o que aconteceu depois desses 20 anos? Perguntou ela, oferecendo mais biscoitos. Divórcio, respondeu Igor, direto. Ingá, minha ex-mulher. Nós discordávamos sobre muitas coisas. Depois percebi que havia perdido o contato com o que realmente importava, a terra, as tradições, as raízes. Bebeu outro gole, olhando pela janela, onde uma chuvisco fino teimava em cair. Por isso agora escreve sobre a cultura provincial, deduziu Lisa. Exatamente. Quero lembrar aos leitores que a Rússia verdadeira está aqui, nestas cidades pequenas, nas tradições locais, nas pessoas que as mantêm vivas. Ela colocou a xícara sobre a mesa, dirigiu-se até um armário e retirou de lá uma pequena ave de cerâmica, uma assobiadeira decorada com padrões intricados. Também temos nosso orgulho, disse, entregando o objeto a Igor. A cerâmica de Zareche. Antigamente nossos artesãos produziam peças tão belas que eram encomendadas pela corte imperial. A tradição quase se perdeu, mas hoje está renascendo. Em novembro teremos um festival de artesanato com mestres de toda a região. Igor seguiu a assobiadeira com os dedos, explorando a textura áspera da argila e os desenhos elaborados. Incrível, comentou. Deve haver muitas histórias como esta. Não são poucas, confirmou Lisa. Nosso museu tem uma sala inteira dedicada aos ofícios locais. E no parque ainda existem gazebos do século X, projetados pelo mesmo arquiteto que desenhou a estação de trem de São Petersburgo. O jeito como a senhora fala faz com que eu queira ver tudo isso, disse Igor, olhando-a com interesse genuíno. Talvez, a senhora topasse me mostrar a cidade? Não como um turista, mas como uma artista e moradora local. Lisa sentiu o rosto queimar com um rubor inesperado. Era estranho, há muito não experimentava aquela mistura de timidez e alegria que um simples convite podia despertar. Acho que podemos organizar isso, respondeu após uma pausa, tentando disfarçar a emoção. Você tem algum plano específico, algo que queira ver? Quero ver o que você vê, disse Igor, direto. O que ama nesta cidade, o que inspira seus desenhos. Entende? E Lisa de repente entendeu. Aquele homem olhava o mundo através de suas lentes. Valorizava a autenticidade, buscava beleza nas coisas simples e significado além do barulho das metrópoles. Vou mostrar lugares que não estão em nenhum guia turístico, prometeu ela. Amanhã não tenho aulas. Podemos nos encontrar às 10 horas na fonte da Praça Central. Estarei lá, respondeu Igor. E em seus olhos, Lisa viu algo que há muito não via no olhar dos homens, uma admiração sincera. Não por sua aparência, afinal, aos 48 anos, ela já não se iludia com padrões de beleza, mas por sua alma, por sua maneira de enxergar o mundo. Quando a aula terminou e os alunos guardaram pincéis e tintas, Igor ajudou Lisa a arrumar os cavaletes. Sabe, disse ele, dobrando o último, há muito não conhecia alguém que amasse tanto seu trabalho e sua terra assim. É um dom raro enxergar beleza onde se vive, completou. Me chame só de Lisa, pediu ela, tirando o avental. Afinal, somos quase da mesma idade. Com uma condição, sorriu Igor. Você também me chamará pelo nome. Caminhando para casa sob uma chuva fina, Lisa não abriu o guarda-chuva. As gotas caíam em seu rosto,
Mas não eram apenas gotas, pareciam sussurros do céu, lembrando-a de que a vida ainda guardava surpresas, mesmo quando se acha que todos os milagres já passaram. A névoa matinal envolvia o rio, desenhando uma fita prateada em torno da cidade. Lisa esperava junto à fonte da praça central, enrolada em um chale quente. O final de outubro era frio, mas surpreendentemente ensolarado, como se o outono, antes de ceder lugar ao inverno, quisesse presentear os moradores com um último espetáculo dourado. Igor apareceu pontual, raridade em pessoas criativas. Trazia uma câmera pequena e um caderno gasto nas mãos. Bom dia, sorriu, e aquele sorriso fez algo estremecer dentro dela. Estou pronto para mergulhar no verdadeiro, então não perdamos tempo, respondeu Lisa tentando manter a voz natural. Nosso roteiro é intenso. A primeira parada foi a igreja de São Nicolás, um pequeno templo do século XV no alto de uma colina à beira do rio. Suas paredes de pedra, escurecidas pelo tempo, ainda guardavam a grandeza de épocas passadas, refletidas nas águas tranquilas. Veja estes padrões, apontou Lisa para um cinturão de pedra esculpida que contornava a igreja. Os artesãos locais os entalharam. Dizem que cada desenho tinha um significado, como um amuleto para os fiéis. Entraram. A penumbra fresca, o cheiro de incenso e cera, o silêncio quebrado apenas pelo murmúrio de poucos orantes e pelo crepitar das velas. Observe estas ícones, sussurrou Lisa, indicando o iconostase. 3 delas foram pintadas por Sava, nosso ícone local. Viveu no final do século X, estudou mas voltou aqui e fundou sua própria escola. Igor examinou as obras com atenção, anotando detalhes no caderno e fotografando trechos da arquitetura. Incrível, murmurou. Essa profundidade de cor, esse domínio da luz. E nada disso consta nos guias comuns. Nossa cidade está cheia de tesouros assim, concordou Lisa. Basta saber onde procurar. Depois da igreja, seguiram para o antigo cemitério municipal. Entre carvalhos centenários e bordos que deixavam cair folhas âmbar sobre lápides cobertas de musgo, Lisa mostrou a Igor os monumentos funerários únicos, obras de artesãos locais. Aqui estão enterrados comerciantes industriais, sacerdotes, explicou, passando os dedos pela pedra esculpida. Cada um destes é uma peça de arte. Olhe este, e apontou para uma lápide com o relevo de um livro aberto. É a tumba de Piotr, nosso famoso professor. Durante 50 anos, lecionou na escola masculina e formou gerações de moradores. E você conhece a história de cada um? Perguntou Igor, passando naturalmente para o tu. De muitos, assentiu Lisa, fingindo não notar, ou talvez não se importando com a intimidade repentina. Vim aqui muitas vezes depois que Nikolai morreu. Sentava, pensava sobre a vida, a morte, o que fica de nós. Ficou em silêncio, observando um velho carvalho que estendia seus galhos sobre o mausoléu de uma família de comerciantes. Sabe, conheci meu marido no 2º ano da faculdade. Ele estudava engenharia, eu, artes plásticas. Nos aproximamos durante a primavera estudantil, eu pintava cenários, ele ajudava com as estruturas. Caminhavam devagar pela alameda coberta de folhas. Raios de sol filtravam-se pelas copas, criando no chão um mosaico de luz e sombra. Ele sempre apoiou meu trabalho, continuou Lisa. Até montou um ateliê para mim em casa quando nos casamos. Mas depois vieram a rotina, a carreira dele na fábrica, minhas aulas, os problemas, a doença da mãe dele, que cuidamos por anos. E a pintura ficou em segundo plano. Até que o tempo acabou, completou Igor, baixinho. Sim, confirmou ela. Sempre pensava, quando resolvermos isso, quando terminar este ano letivo, quando me aposentar, e o tempo passava. Até que Nikolai morreu. Um infarto fulminante. De manhã, se preparava para o trabalho, brincando que à noite iríamos à dacha colher as últimas maçãs. Ao meio-dia, ligaram da fábrica. Calou-se. Igor tocou-lhe o ombro com delicadeza, um gesto leve, mas que Lisa sentiu como uma descarga elétrica. Foi então que entendi, disse ela, dominando a emoção. O tempo foge, e os sonhos permanecem apenas sonhos se não os realizarmos. Decidi não adiar mais. Do cemitério, seguiram para as oficinas artesanais na periferia da cidade. Em um antigo prédio de fábrica trabalhavam ceramistas, entalhadores de madeira e ferreiros. O ar vibrava com o martelar dos malhos, o chiado do metal quente na água, o cheiro de serragem e argila fresca. Lisa apresentou Igor a alguns mestres que, orgulhosos, compartilharam seus ofícios, mostraram as obras e revelaram segredos do trabalho. Igor anotava, fotografava, fazia perguntas. Era evidente, estava colhendo material rico para seus artigos. Quando saíram já anoitecia. Decidiram passear pelo parque da cidade antes de se despedir.
Entre as folhas que caíam serpenteavam caminhos ladeados por bancos de ferro fundido antigos. Seu cidade é linda, comentou Igor, sentando-se para descansar. Em lugares assim dá vontade não só de viver, mas de criar. E a sua cidade natal? Perguntou Lisa. Você disse que também era da província. Igor sorriu, mas havia uma sombra de melancolia, parecida com esta. À beira do Volga. Mansões de comerciantes, igrejas nos morros. Fez uma pausa, observando as folhas que caíam. Fui embora assim que me formei. Achava que tudo lá estava parado, que a vida de verdade era na capital, que o sucesso se media por carreira e reconhecimento nos grandes centros. Calou-se novamente como se revivesse algo dolorido. Sabe, até me envergonhava das minhas origens quando batalhava por espaço em redações, frequentava coquetéis, fazia contatos. Esforçava-me para... Aprimorava cada detalhe, o sotaque neutro da capital, o guarda-roupa impecável, o cuidado em omitir que vinha de uma pequena cidade às margens do Volga, como se aquilo fosse uma mancha em seu passado. E então percebi que havia perdido algo essencial, algo autêntico. Fechei os olhos por um instante, revivendo a sensação de vazio que me acompanhará por anos. Ingá, minha ex-mulher, era igual a mim. Ou melhor, igual ao que eu era. Para ela só importavam carreira e status, o brilho efêmero do sucesso. Corremos atrás disso até nos darmos conta de que havíamos esquecido as alegrias simples, aquelas que no fundo, são o que realmente dá sentido à vida. Lisa assentiu em silêncio, e percebi que ela entendia mais do que suas palavras poderiam expressar. Talvez por isso tenha sido tão fácil confessar o resto. Foi por isso que nos separamos. Vivíamos sob o mesmo teto, mas em universos paralelos. Até que um dia comecei a escrever essa série de reportagens sobre a Rússia provincial. E algo em mim despertou. Uma sede de autenticidade, entende? Não era só nostalgia. Era como se uma parte minha, adormecida há décadas, finalmente respirasse de novo. Lisa acenou com a cabeça, e seus olhos revelaram que ela conhecia bem aquele sentimento. Talvez melhor do que eu imaginava. Preciso fazer mais do que apenas artigos sobre a cultura local, continuei, como se as palavras ganhassem vida própria. Preciso escrever algo verdadeiro. Uma história sobre como uma pessoa se reencontra ao voltar às suas raízes. Está dando certo? Perguntou ela com uma curiosidade que parecia ir além da simples cortesia. Agora sim. Olhei diretamente para seus olhos, sem pudor. Graças a você, a esta cidade, as pessoas que você tem me apresentado. Nada me inspirou tanto nos últimos anos. Seguimos conversando no parque até que o frio se tornou insuportável, penetrando nossos casacos e nos obrigando a nos despedir. Posso acompanhá-la até em casa? Ofereci. Não precisa, moro bem ali, respondeu, apontando para uma casa baixa de madeira, com janelas enfeitadas por rendas de gelo e um telhado que se perdia entre os galhos desfolhados do parque. A casa onde nasceu, onde sempre viveu. Combinamos de nos encontrar dali a 2 dias. Eu precisava organizar minhas anotações para o primeiro texto, e ela tinha aulas no Círculo de Artes. Mas na manhã seguinte, enquanto eu ainda revisava meus rascunhos, um barulho de motor interrompeu o silêncio da rua. Um velho mosquite parou em frente à casa de Lisa, e dele desceu um homem de constituição robusta, com os movimentos seguros de quem está acostumado ao trabalho braçal. Andrei, o irmão mais novo de Nikolai, seu falecido marido. Zdravstvui, Lizaveta cumprimentou, abraçando-a com a familiaridade de quem faz parte da família. Como prometi, vim consertar o telhado antes que a neve chegue de vez. Andrei, mas você não precisa se incomodar. Começou ela, mas ele apenas afastou a mão, como se a ideia de não cumprir a palavra dada fosse absurda. Prometi ao Nikolai que cuidaria de você, e é o que farei. Ele faria o mesmo por mim. Passou o dia todo no telhado enquanto Lisa preparava almoço e jantar, como nos tempos em que a casa ainda ecoava com risadas e conversas de uma família completa. Por volta do meio-dia, quando ela levou uma bandeja com chá para a varanda, eu apareci. Tinha ido até lá para confirmar alguns detalhes da reportagem. E este é Andrei, irmão do meu marido, apresentou ela com naturalidade. Andrei, este é I, jornalista da capital regional. Está escrevendo sobre nossa cidade, completou, como se aquelas palavras bastassem para explicar minha presença. Os cumprimentos foram breves, mas firmes, um aperto de mão que dizia mais do que qualquer conversa. No entanto, notei o modo como Andrei me observou com um olhar atento e desconfiado, como se tentasse decifrar minhas intenções. À noite, quando me despedi, ele esperou que a porta se fechasse atrás de mim para soltar, em tom casual demais para ser sincero. Há quanto tempo esse jornalista anda por aqui? Só uma semana, respondeu Lisa, arrumando os pratos na mesa.
Estou mostrando a cidade, apresentando pessoas interessantes para as matérias dele. Andrei balançou a cabeça, com um suspiro que carregava décadas de experiência. Cuidado, Lizaveta. Esses tipos da capital chegam como pássaros de passagem, bicam o que querem e voam embora. E você fica aqui com o coração partido. Conheço bem essa raça de artistas. Lisa riu, como se a ideia fosse absurda. Andrei, tenho 48 anos. Que coração partido! Mas havia algo em sua voz, uma nota quase imperceptível, que fez com que ele a olhasse com uma intensidade inesperada. Não insistiu, mas também não voltou a mencionar meu nome. 2 dias depois, na biblioteca, enquanto devolvia alguns livros, esbarrei em Marina Vasilievna, a jovem mãe que havia começado a frequentar o círculo de artes com a filha. Seus olhos brilhavam com uma empolgação que lhe corava as faces. Elizaveta Mikhailovna! Exclamou, aproximando-se. Justamente queria falar com você. Tive uma ideia. Sentamos à mesa de leitura, e ela explicou, com as mãos gesticulando no ar. Nós, da equipe da biblioteca, decidimos organizar um ciclo de exposições com artistas locais, fotógrafos, pintores, artesãos. E pensei, por que não começar com você? Lisa ficou sem palavras. Mas eu não sou uma artista profissional, objetou por fim. Só dou aulas e pinto para mim mesma. Exatamente por isso. Rebateu Marina com convicção. Seu trabalho é genuíno, cheio de alma. Tem algo que falta em muita arte profissional, verdade? Pense no assunto, por favor. O caminho de volta para casa foi uma batalha interna. Uma exposição. Suas pinturas expostas ao público. Antes, nem ousaria sonhar com isso. E agora, em vez de euforia, sentia apenas um nó no estômago. E se não forem boas o suficiente? E se rirem? À noite, e apareceu com o rascunho do primeiro artigo sobre Zarechi. Sentados à mesa da cozinha, entre xícaras de chá que esfriavam, discutíamos trechos do texto quando, sem aviso, ela compartilhou o convite de Marina. E o que você acha? Perguntei. Tenho medo, admitiu, com uma honestidade que me tocou. Nunca exponho nada. Minhas pinturas são muito pessoais. Você gostaria de vê-las? A pergunta pairou no ar, delicada como um fio de teia. Assenti, contendo a respiração. Ela me levou até um pequeno cômodo nos fundos da casa, que já fora o escritório de Nikolai e que ela transformará em ateliê. O cheiro de tinta a óleo, terebintina e linho encheu meus pulmões. Dezenas de telas alinhavam-se pelas paredes, algumas concluídas, outras ainda em processo. Passei de uma a outra em silêncio. Paisagens do Volga em diferentes estações. Ruas antigas de Zarechi, igrejas nos morros, naturezas mortas com flores murchas e frutas maduras, objetos do cotidiano que ganhavam vida sob seus pincéis. E os retratos, principalmente de crianças e idosos, tão vivos que pareciam prestes a sussurrar seus segredos. Lisa, minha voz saiu rouca, carregada de uma emoção que não conseguia conter. Isto é arte. Arte de verdade. Por que esconder algo tão precioso do mundo? Não estou escondendo, protestou fraca. Só pinto para mim, para a alma. Mas a alma não é feita para ser guardada em segredo. Aproximei-me, tomando suas mãos entre as minhas. É como enterrar um tesouro que poderia iluminar a vida de tantas pessoas. Seus dedos tremiam levemente. Seus olhos, fixos nos meus, pareciam buscar uma resposta que nem ela mesma sabia formular. Você realmente acredita nisso? Perguntou sem soltar minhas mãos. Com todo o meu coração. Apertei-as com suavidade. Aceite a exposição, Lisa. Deixe que as pessoas vejam o mundo extraordinário que você carrega dentro de si. Ali, cercada por suas próprias criações com suas mãos nas minhas, algo nela parece ter se desfeito, não como uma rendição, mas como o derreter de um gelo antigo. E quando ela finalmente assentiu, soube que não se tratava apenas de pinturas. Era o início de algo muito maior. A lenha estalava na lareira, espalhando pelo cômodo um calor acolhedor. Igor lia em voz alta trechos de seu novo conto, inspirado pela essência de Zarechi, cidade que parecia suspensa entre tempos, sem se desprender do passado, mas também sem resistir ao presente. Na mesma rua, conviviam harmoniosamente a mansão de um comerciante do século XIX e um supermercado recém-inaugurado, como se um complementasse o outro, duas metades de um mesmo todo. Ele ergueu os olhos do manuscrito. O que achou? Perguntou enquanto Lisa pousava o pincel sobre a paleta. Ela trabalhava em um pequeno esboço para uma futura pintura e sorriu, ainda com os dedos manchados de tinta. Muito preciso. Fez uma pausa, refletindo. Minha avó sempre dizia que esta cidade é especial. Sabe acolher o novo sem perder o antigo. Como um bom fruto costumava dizer, firme em sua casca, mas flutuando com a correnteza.
Sua avó era uma mulher sábia, concordou Igor, anotando algo no caderno. Posso usar essa metáfora? Claro. Lisa pegou a xícara de chá, ainda morno. Ela adoraria saber que suas palavras inspiraram alguém. Amava esta cidade, guardava histórias de família, cartas, fotografias, tudo com tanto cuidado. Conte-me sobre eles, pediu Igor, afastando os papéis. Sobre aqueles que viveram nesta casa antes de você. Lisa levantou-se e foi até a cômoda de mogno, tirando da gaveta superior uma pasta de papel grosso, desgastada pelo tempo. Desatou as fitas que a prendiam e estendeu-a para Igor. Aqui estão, disse, com voz suave. Cartas do meu avô, escritas durante a guerra. Partiu em 41, voltou em 45. Passou por toda a campanha com uma orquestra militar, foi ferido 2 vezes, condecorado com a Ordem da Estrela Vermelha. Com cuidado, ela retirou os triângulos amarelecidos, envelopes da correspondência de guerra. O papel fino nas dobraduras conservava ainda o traço dos dedos de quem os escreveu décadas atrás. Lisa começou a ler, e sua voz tremulou levemente. Minha querida Neca, escrevo do acampamento. Em breve voltaremos ao combate. Não se preocupe comigo. Cuide de si e de nossa filhinha. Como ela deve ter crescido, não é? Quando avançamos, leva o seu rosto na mente. Não há medo, só a determinação de retornar a você. Ela fechou os olhos por um instante. É sobre minha mãe. Tinham apenas 4 anos quando ele partiu. Igor ouvia em silêncio, a respiração contida. Sua mão cobriu a de Lisa, que repousava sobre as cartas. Ela continuou, como se as palavras a conduzissem. Eles se amaram a vida inteira. Quase 50 anos juntos. Minha avó sobreviveu a ele por apenas 6 meses. Dizia que não conseguia ficar sem ele, que lá no céu seu Ivan já a esperava. Por alguns segundos permaneceram calados, unidos por aquele toque casual, por aquela história, por aquele momento de intimidade que só surge quando 2 pessoas compartilham algo verdadeiramente importante. Sabe, disse Lisa por fim, guardando as cartas de volta na pasta, meu avô também desenhava. Depois de ferido no hospital, começou a fazer esboços dos companheiros, cenas do cotidiano. Alguns se preservaram. Ela folheou as páginas e retirou desenhos simples a lápis, traços precisos, expressivos, surpreendentemente vivos. Nunca estudou arte, explicou. Só sentia. Talvez tenha sido dele que herdei isso. Agora entendo de onde vem seu talento, sorriu Igor. Está no sangue. Seus olhares se encontraram, e Lisa percebeu que algo entre eles mudava, algo profundo, que não cabia em definições simples. Os dias passavam sem que notassem. Igor escrevia crônicas sobre a cultura local, e Lisa era sua guia e consultora. Juntos visitaram o ensaio do conjunto folclórico Padrones de Zarexi, onde cantavam canções antigas e dançavam em rodas, seguindo rituais que remontavam a tempos pré-cristãos. Antigamente, contava Lisa, enquanto ouviam os coros polifônicos que arrepiavam a pele, cada aldeia tinha suas próprias canções, seus rituais, seu jeito de cantar. Minhas avós conheciam dezenas de melodias para cada ocasião. Casamentos, funerais, nascimento de uma criança, a colheita. Tudo era acompanhado por um gesto, uma dança, uma cerimônia. É incrível que isso tenha sobrevivido até hoje, comentou Igor. Não teria sobrevivido sem pessoas como ela, respondeu Lisa, apontando para a regente do grupo, uma mulher de sorrisos generosos e voz firme. Antonina Pavlovna viaja pelas aldeias, grava as últimas guardiãs dessas tradições e ensina as mais jovens. Assim o legado segue. Passaram horas conversando com os integrantes. Igor anotava, fotografava, enquanto Lisa o observava com uma alegria discreta, encantada com seu entusiasmo, com o brilho em seus olhos sempre que descobria algo autêntico, algo que o mundo ainda não havia apagado. Ao anoitecer, ao acompanhar Lisa até sua casa, Igor hesitou junto ao portão. Olhe, eu queria dizer uma coisa, começou, mas naquele momento o telefone tocou em seu bolso. Ele o retirou, olhou para a tela, e seu rosto se fechou, como se uma porta tivesse sido batida. Desculpe, preciso atender, disse já distante. É a redação. Conversamos amanhã. Tudo bem, assentiu Lisa, mas uma inquietação estranha a invadiu. Igor afastou-se alguns passos, mas suas palavras ainda chegavam até ela. Sim, Inga, estou ouvindo. Não, ainda não terminei. Claro, lembro dos prazos. Sim, é só uma estadia temporária na província, nada mais. Lisa entrou rapidamente no quintal, fechando o portão atrás de si. O coração batia descompassado, como se quisesse saltar pela garganta. Uma estadia temporária na província. É claro. O que ela esperava? Que um jornalista da capital abandonasse tudo para ficar em Zarexi. Por quê?
Por causa dela, uma viúva de 48 anos, professora de pintura em um centro cultural provincial, sentou-se na poltrona junto à janela, sem acender a luz. Do lado de fora, a neve caía mais densa, como se o inverno finalmente tivesse decidido assumir seu lugar. Uma estadia temporária na província. A frase ecoava em sua mente ritmada e dolorosa, como gotas de uma tortura lenta. Lisa fechou os olhos. Nem ela mesma havia percebido como, nessas semanas, Igor se tornará parte essencial de sua vida, como seus fios se entrelaçaram aos seus pensamentos, seus planos, seus sentimentos. E agora, o despertar brutal para a realidade. Na manhã seguinte acordou com a cabeça pesada. Sonhos confusos e angustiantes a perseguiram a noite toda, corria atrás de alguém, tentava alcançar algo que sempre escapava. Lavou o rosto com água fria, preparou um chá forte e decidiu não mencionar a conversa da noite anterior. Afinal, foram acaso tê-la ouvido e não seria justo. O dia foi intenso. Uma comissão do Centro Regional chegou ao Centro Cultural para avaliar os cursos e as oficinas, analisando o nível dos alunos. Entre os visitantes estava Alla Pavlovna Sladikova, diretora do Museu Regional, uma mulher elegante, de 50 anos, cabelo curto e traje impecável. Observou atentamente a aula que Lisa ministrava e depois, pediu para ver seus trabalhos pessoais. No gabinete do diretor, Lisa exibiu algumas de suas telas, aquelas que ficavam na sala de aula. Alla Pavlovna examinou-as por longo tempo, fazendo perguntas sobre a técnica, a escolha dos temas, as fontes de inspiração. Você tem um senso de cor extraordinário, Elizaveta Mikhailovna, disse por fim, e uma compreensão rara da luz. Nunca estudou arte formalmente, além do Instituto Pedagógico? Não, respondeu Lisa, balançando a cabeça. Só autodidata, livros, álbuns, visitas a museus quando possível. Isso torna tudo ainda mais impressionante. Alla Pavlovna fez uma pausa. Saiba, eu tenho uma proposta para você. Uma proposta profissional. Nosso museu está abrindo uma vaga para restaurador de obras de arte. Precisamos de alguém com bom gosto, sensibilidade para detalhes e, acima de tudo, amor pela arte. Vejo essas qualidades em você. Pense bem, salário competitivo, benefícios, um trabalho criativo. E o mais importante, a oportunidade de crescer profissionalmente. Lisa ficou desconcertada. A oferta era inesperada e tentadora. Trabalhar em um museu, dedicar-se à restauração, participar da preservação do patrimônio cultural. Não era disso que ela sempre sonhara? Mas eu nunca fiz restauração, objetou, hesitante. São habilidades muito específicas. Nós ofereceremos treinamento. Estágio. Alla Pavlovna afastou a objeção com um gesto. O essencial é o seu talento e a vontade de aprender. O resto se aprende. Pense, não recuse de imediato. E estendeu-lhe um cartão de visitas. O dia todo Lisa andou como que envoltada em névoa. Igor não apareceu, apenas mandou uma mensagem dizendo que estava trabalhando em um artigo e que se viriam no dia seguinte. À noite, Marina passou por lá para discutir os detalhes da exposição que se aproximava. Elizaveta Mikhailovna, temos notícias maravilhosas. Anunciou, animada, jogando o casaco no cabide da entrada. Viktor Semyonovich Krasnov, lembra? Nosso mecenas local. Soube da sua exposição e ofereceu realizá-la em sua galeria. Imagine, uma exposição completa com catálogo, coquetel, tudo por conta dele. Viktor Semyonovich. Repetiu Lisa, incrédula. Mas como ele ficou sabendo? Eu mostrei a ele as fotos dos seus quadros que estão no Centro Cultural, confessou Marina, um pouco envergonhada. Ele ficou encantado. Disse que um talento assim precisa ser divulgado, que é um orgulho para a nossa cidade. Então, o que acha? Aceita? Aceitar? Lisa não sabia. Uma exposição em uma galeria privada de prestígio, a proposta do museu, a relação incerta com Igor, que via sua estadia ali como temporária. Tudo girava em sua cabeça. Preciso pensar, Marinocha, disse por fim. Tudo isso é tão repentino. Claro, claro, concordou Marina, assentindo. Mas não demore muito. Viktor Semyonovich é um homem ocupado, sua agenda está lotada com meses de antecedência. Quando Marina foi embora, Lisa jogou um chale sobre os ombros e dirigiu-se à casa de Claudia Petrovna, amiga de sua falecida mãe e ex-diretora do museu. A sábia idosa recebeu-a, como sempre, com chá e compota e um sorriso tranquilo. Ouvindo o relato confuso de Lisa, Claudia Petrovna permaneceu em silêncio por longo tempo, mexendo a colherinha no chá. Sabe, querida, disse finalmente, às vezes a vida nos apresenta várias estradas de uma vez. O importante é não ficar parada na encruzilhada até o inverno chegar. Mas como escolher? Quase suplicou Lisa. Como saber qual é o caminho certo? Cada um é certo à sua maneira, sorriu a velha senhora.
A questão é, o que deseja o seu coração? Não a cabeça, ela sempre encontrará 1 milhão de razões para duvidar. O coração, ele sabe. Lisa voltou para casa pelo parque, refletindo sobre as palavras de Claudia Petrovna. O que desejava seu coração? Permanecer na cidade natal entre ruas e rostos familiares, ou começar uma nova vida na capital regional? E Igor? O que sentia por aquele homem que de repente irrompera em sua vida tão bem ordenada? Ao chegar ao portão de sua casa, avistou uma figura conhecida. Andrei, de jaqueta de trabalho, claramente a esperava. Lisaveta aproximou-se. Trouxe aquele aquecedor que prometi. Para a oficina. Obrigada, Andriusha, sorriu Lisa, cansada. Vamos colocá-lo. Entraram. André instalou o aquecedor na oficina, verificou a fiação, ajustou algo na tomada. Depois tomaram chá na cozinha, falando de trivialidades. Que o telhado não vaza mais, que o inverno promete ser nevado, que na fábrica onde Andrei trabalhava havia uma nova direção, e ninguém sabia se seria para melhor. E então, quando Lisa já o acompanhava até a porta, André hesitou no limiar. Lisaveta, disse, olhando para o lado. Há muito tempo quero lhe dizer. Nós nos conhecemos há quantos anos? 20? Mais. 27, sorriu Lisa. Desde que você conheceu o Nikolai, assentiu. Sempre a respeitei. E ao Nikolai, claro. Ele era como um irmão para mim, eu amava. Mas você? Eu também sempre. Calou-se, buscando palavras. Lisa compreendeu o que ele ia dizer e estremeceu, não por seus sentimentos, mas pela dor que teria de lhe causar. Lisaveta, eu sei que não sou tão instruído quanto esse seu jornalista, continuou Andrei, reunindo coragem. Mas sou um homem de confiança, e acho que a amo a toda a vida. Primeiro, você era esposa do meu irmão. Depois, parecia errado me declarar logo após a morte dele. Mas agora com esse tal de Igor. Andrei, interrompeu Lisa, tocando-lhe suavemente a mão. Meu querido, bom Andrei, eu o estimo muito de verdade, você é uma pessoa maravilhosa. Mas, hesitou procurando as palavras, agora tantas mudanças na minha vida. Preciso de tempo para entender tudo. Desculpe. Andrei olhou-a longamente, depois assentiu devagar, como se aceitando o inevitável. Já imaginava, disse baixo. Mas precisava dizer, para não me arrepender depois de ter calado. Você fez certo, sussurrou Lisa, acariciando-lhe a face. E saiba, aconteça o que acontecer, você sempre será uma pessoa próxima para mim, quase como família. Quando a porta se fechou atrás de Andrei, Lisa apoiou-se na parede e fechou os olhos. Mais uma escolha. Mais um caminho do qual teve de desistir. E ainda havia muito a decidir, e a cada passo a decisão tornava-se mais difícil. Os últimos dias de novembro foram claros e gelados. A neve matinal estalava sob os pés dos transeuntes como contas de cristal espalhadas, e uma fina camada de gelo cobria as poças com padrões sinuosos, semelhantes a antigas gravuras. Zarichi preparava-se para o inverno sem pressa, com a solidez própria de uma cidade provinciana que vive em seu ritmo particular. Lisa quase não saía da oficina. Depois da conversa com Viktor Semyonovich, que a visitará pessoalmente para propor uma exposição em sua galeria nos mais altos padrões, ela parecia ter encontrado uma segunda respiração. O pincel deslizava sobre a tela como se movido por vontade própria, as cores se misturavam nas proporções exatas, e um após outro nasciam os quadros que comporiam a série Encontros com o Outono. Não eram apenas paisagens de Zarichi vestida de ouro pelo folheado das árvores. Era uma história de sentimentos contada pela linguagem da cor e da luz. Em uma tela, a cidade contemplava seu reflexo no rio, como se admirando a própria imagem. Em outra, uma trilha no parque desaparecia na névoa, convidando ao desconhecido. Em uma terceira, um velho coreto banhado pelo sol poente tornava-se um reduto de calor e aconchego em um mundo que esfriava. Igor aparecia com frequência, sentava-se num canto da oficina e trabalhava em seus textos enquanto Lisa pintava. Às vezes passavam horas em silêncio, imersos cada um em seu processo criativo, trocando apenas olhares cúmplices, quentes, como se compartilhassem algo íntimo sem precisar de palavras. Você é outra pessoa quando pinta, comentou Igor certa vez, observando-a. Como se voasse para um mundo só seu, onde não há problemas nem dúvidas. É para lá que preciso voar, respondeu Lisa, sem tirar os olhos da tela. Do contrário, como criar algo que vale a pena? Mas os problemas e as dúvidas não desapareciam. Apenas recuavam durante o trabalho, para depois retornarem com força redobrada. Alla Pavlovna ligava, lembrando-a da necessidade de uma decisão sobre a vaga no museu. Temos muitos candidatos, Elizaveta Mikhailovna. Que farás aqui, nesta cidadezinha perdida?
Perguntou Lisa, e sua voz tremeu levemente, como se as próprias palavras a assustassem. O que te resta, além de artigos para o jornal local e da solidão de um escritório vazio? Igor olhou para as mãos dela, ainda entrelaçadas nas suas, como se buscasse nelas uma resposta que ainda não tinha. O fogo na lareira estalava, lançando sombras dançantes pelas paredes, como se o próprio tempo hesitasse em passar. Não sei, admitiu ele finalmente. Mas sei o que não quero. Não quero acordar daqui a 10 anos e perceber que gastei a vida escrevendo sobre coisas que não importam, só para manter um nome em uma placa de revista. Não quero ser o homem que trocou a verdade por um cargo. Lisa sentiu o peso daquelas palavras. Ela conhecia aquele sentimento, a mesma angústia que a perseguia sempre que olhava para as telas inacabadas, sempre que Alla Pavlovna ligava para cobrar uma decisão. A dúvida de quem sabe que o mundo exige escolhas, mas não sabe se as escolhas certas são aquelas que o mundo aprova. E se for só uma fase? Sussurrou ela. E se daqui a 1 ano, 2, tu te arrependeres? Se a saudade do que deixaste para trás for maior do que a paz que encontraste aqui? Igor sorriu, um sorriso cansado, quase melancólico. Já me arrependi de muita coisa, Lisa. De não ter voltado antes para ver meu pai antes que ele morresse. De não ter escrito aquele livro que sempre adiei. De ter deixado que o medo me convencesse de que sucesso é só o que cabe num currículo. Ele apertou suas mãos com mais força. Mas nunca me arrependi dos momentos em que escolhi viver, mesmo que fosse contra todas as regras. Mesmo que fosse aqui, neste lugar que todos chamam de província como se fosse uma ofensa. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de coisas não ditas. Lisa olhou para a janela, onde os flocos de neve continuavam a cair, lentos e inevitáveis, como o tempo que passava sem esperar por respostas. E se não der certo? Perguntou ela finalmente. E se tu te perderes no meio do caminho? Igor inclinou a cabeça, como se ponderasse a pergunta. Então me perderei, respondeu simples. Mas pelo menos será meu caminho. Não o que me impuseram, não o que me venderam como o único possível. Ele fez uma pausa, e seus olhos, aqueles olhos que Lisa tanto amava pintar, cheios de luzes e sombras, encontraram os dela. E tu, Elizaveta Mikhailovna? O que tu vais escolher? A pergunta a pegou de surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra veio. Porque a verdade era que ela não sabia. Não sabia se tinha coragem de voar para aquele mundo só seu, como Igor dizia, ou se ficaria para sempre presas às expectativas dos outros, às vagas em museus, às decisões que nunca seriam realmente suas. Não sei, admitiu baixinho. Igor não insistiu. Ele apenas se aproximou, envolveu-a nos braços e deixou que o silêncio falasse por eles. Do lado de fora, a neve continuava a cair, cobrindo tudo com um manto branco, como se o mundo por uma noite pudesse esperar. Como se por uma noite, as escolhas pudessem não ser tão urgentes assim. Escrever crônicas para o jornal local? Dar aulas no centro cultural? Ele balançou a cabeça, como se afastasse aquelas possibilidades com um gesto. Eu vou escrever livros, Lizaveta. Apenas isso. O que sempre sonhei. Nada de artigos sob encomenda, nem reportagens sobre eventos que serão esquecidos em uma semana. Prosa de verdade sobre pessoas, sobre a vida, sobre o amor. Ficou em silêncio por um instante, observando os dedos entrelaçados dela nos seus. Sua voz ganhou um tom mais baixo, quase confessional. Sabia que eu sempre quis ser escritor? Mas na correria de Moscou, nessa busca sem fim por sucesso, o sonho foi se apagando, como se tivesse sido coberto por camadas de poeira. Só aqui, neste silêncio, ao seu lado, fez uma pausa, procurando as palavras. Ele voltou a respirar. Lisa, porém, não pôde ignorar o óbvio. Mesmo assim, amanhã você vai para a capital da região, para se encontrar com a editora. Vou, confirmou Igor, assentindo. Mas não para vender minha alma por um contrato. Vou para discutir minha livro, nas minhas condições. Quero escrever sobre o que realmente importa. Ergueu os olhos, e neles havia uma convicção que ela raramente vira nele antes. Sobre como uma pessoa se redescobre. Sobre a segunda juventude da alma. Sobre o amor que chega sem aviso e transforma tudo. Lisa soltou as mãos dele, como se precisasse de espaço para organizar os próprios pensamentos. Vamos com calma, Igor. Recebi uma proposta para trabalhar no Museu Regional. Um cargo bom, com perspectivas interessantes. Suspirou, olhando para as próprias palmas, como se nelas estivesse escrita a resposta. Talvez a gente precise de tempo para entender o que realmente queremos. Eu já entendi, disse ele, levantando-se abruptamente. Andou pela sala em passos largos, como se o movimento o ajudasse a ordenar as ideias, até parar diante da janela. A neve caía lá fora, lenta e persistente, iluminada pela luz amarelada do poste.
Pela primeira vez em anos, sua voz soou rouca, quase emocionada. Pela primeira vez em anos, Lizaveta, eu me sinto vivo. De verdade. Aqui nesta cidade e nesta casa. Virou-se para encará-la. Com você. Mas logo acrescentou, como se temesse ter ido longe demais. Não quero pressioná-la. É a sua vida. A sua decisão. Se você preferir o museu, vá. Eu vou entender. Conversaram até altas horas. Falavam do passado, dos caminhos que cada um havia trilhado sozinho, das escolhas que os levaram até ali, do presente, daquele encontro inesperado de duas vidas que, sem aviso, entrelaçaram-se e do futuro, tão incerto quanto cheio de possibilidades. Tenho medo, Igor, confessou Lisa, quando o céu além da janela já começava a clarear. Medo de perder outra vez a pessoa amada. Medo que a vida nos engane de novo, que tire o que é precioso. Eu também tenho medo, respondeu ele, puxando-a para perto. Medo de não corresponder às suas expectativas. Medo que você se decepcione comigo. Mas depois acrescentou com uma certeza que parecia nascer de algo mais profundo que o medo. Acredito que duas pessoas que se encontram nesta idade, quando já não corremos atrás de ilusões, elas podem, sim, ser verdadeiramente felizes. Seus lábios encontraram os dela, primeiro com hesitação, como se pedissem permissão, depois com uma confiança crescente. Não era o fogo da juventude, nem um ímpeto sem reflexão. Era algo mais profundo, maduro, um sentimento em que a proximidade física apenas confirmava o que as almas já sabiam. Mais tarde, deitados lado a lado na penumbra que antecedia o amanhecer, ficaram em silêncio, ouvindo a respiração um do outro. Do lado de fora, a neve continuava a cair, cobrindo a terra com um manto imaculado, como se o mundo ganhasse uma segunda chance para começar do zero. Não importa o que você decida, Lisa, murmurou Igor, beijando-lhe a têmpora. Aceitarei sua escolha. Porque, acima de tudo, quero que você seja feliz. E você? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. O que você escolhe? Já escolhi, respondeu ele, simples. No momento em que entrei na sua sala de aula e vi você ensinando aquelas crianças a enxergar a beleza. O resto, encolheu os ombros. São detalhes. A gente resolve. Na manhã seguinte, Igor partiu para a reunião com os editores, um encontro que poderia definir seu futuro profissional. Lisa o acompanhou até o ponto de ônibus, beijou-o em despedida e ficou ali por muito tempo, observando o veículo sumir na estrada branqueada pela neve. Depois, voltou para casa, pegou o telefone e descou um número. Alô, Alla Pavlovna? Bom dia. Aqui é Elizaveta Sorokina. Tomei uma decisão sobre sua proposta. O crepúsculo de dezembro envolvia Zareche em uma névoa gelada. Os antigos postes da rua principal jogavam círculos dourados de luz sobre a calçada, enquanto as vitrines das lojas já cintilavam com guirlandas natalinas. No centro da cidade, no térreo de um casarão mercantil, as janelas da galeria particular de Viktor Semyonovich brilhavam com intensidade incomum para uma cidadezinha do interior. Havia ali uma agitação que não combinava com a tranquilidade provincial. Na entrada, um cartaz anunciava, Elizaveta Sorokina. Encontro com o outono. Exposição individual. Lisa estava no meio da sala principal, cercada por visitantes, e ainda assim parecia não acreditar no que via. Suas telas, fragmentos de sua alma transformados em cor e luz, observavam os presentes dos muros, enquanto estes, por sua vez, as admiravam com olhares de fascínio e curiosidade. Viktor Semyonovich superara a si mesmo. A galeria estava arrumada com um gosto impecável. A iluminação quente realçava a profundidade das tintas. Cada quadro vinha acompanhado de uma pequena placa elegante com título e uma breve descrição. E no centro do salão uma mesa com espumante. Frutas e canapés convidavam os convidados a prolongar a noite. Elizaveta Mikhailovna. Aproximou-se Marina, radiante em seu vestido festivo. Isso é incrível. Metade da cidade veio. Até gente de fora da capital da região. De fato, entre os presentes, Lisa reconheceu alguns rostos que claramente não eram daqueles arredores, inclusive o de Alla Pavlovna, a diretora do Museu Regional, que observava atenta a série de paisagens outonais, anotando algo em um caderninho. Estou tão nervosa, Marinosha, confessou Lisa. Tudo está acontecendo rápido demais. Há um mês eu nem sonhava com uma exposição individual. E agora, segundo a Marina, você já é uma celebridade, riu a amiga. Aliás, jornalistas da capital regional perguntaram se podem fazer uma entrevista com você. Lisa sorriu, mas uma pontada de ansiedade a percorreu. Fazia mais de 24 horas que Igor não dava notícias. Ele fora à reunião com os editores e desde então, nenhum sinal. Havia problemas com a rede móvel na capital por causa da tempestade de neve, mas isso não impedia que a inquietação crescesse dentro dela.
Tentava se convencer de que ele estava apenas ocupado, mas uma dúvida teimosa roía seu peito. Viktor Semyonovich aproximou-se, imponente em seu terno escuro, a prata dos cabelos contrastando com o brilho jovem dos olhos. Parabéns, minha cara. Abraçou-a pelos ombros com afeto. O sucesso superou todas as expectativas. 2 quadros já foram vendidos, imagina só. E há interessados em outros 3. E a exposição mal começou. Vendidos? Lisa ficou atordoada. Mas eu nem pensava em vender. A minha pomba riu o mecenas com um tom paternal. A arte verdadeira precisa não só de espectadores, mas de compradores. Como o artista vai viver se não? Além disso, quando alguém investe em uma pintura, passa a valorizá-la de outro jeito, não como um simples objeto bonito, mas como algo precioso. Ela olhou ao redor. Vizinhos, colegas, ex-alunos, rostos conhecidos e outros completamente estranhos. Todos ali para ver suas obras, aquilo que nasceu de sua alma, de seu amor pela cidade natal, pelo outono, pela vida. Só faltava uma pessoa. Aquele que inspirara muitas daquelas telas. A Aliança Cultural aceitou colaborar conosco, e isso já é um grande avanço, confirmou Alina Pavlovna com um aceno de cabeça. Aliás, temos mais uma obra que precisa de restauração, paisagem de um pintor local do século XIX. Bem no seu estilo. Vou enviar os detalhes. Elas conversaram um pouco sobre os aspectos técnicos do trabalho, e Lisa sentiu um alívio profundo. Sua decisão de permanecer em Zarechi, recusando o emprego fixo na capital regional, havia sido acertada. Em vez disso, estabeleceu uma parceria. Restauraria quadros em casa, no seu próprio ritmo, em seu próprio espaço. A exposição seguia animada. Pessoas se aproximavam para parabenizá-la, fazer perguntas, admirar as obras. Lisa respondia com um sorriso, mas por dentro a ansiedade crescia. Onde está Igor? Por que não apareceu em um dia tão importante para ela? E então o viu, parado na porta com um buquê de rosas bordô salpicadas de neve. Seus olhares se encontraram através da sala, e ela entendeu tudo no mesmo instante. O brilho nos olhos dele, o sorriso largo. Tudo ficaria bem. Como conseguiu aguentar mais 2 horas de exposição, Lisa nunca soube explicar. Ela e Igor mal trocaram palavras, apenas algumas frases breves. Ele admirou cada tela com entusiasmo, conversou com Viktor Semyonovich, trocou gentilezas com Alina Pavlovna, a quem conhecia por trabalho. Depois, quando o fluxo de visitantes começou a diminuir, aproximou-se e sussurrou: "Vou te esperar na saída. Precisamos conversar." Finalmente as formalidades terminaram. Os últimos visitantes se despediram e Lisa, envolvida em seu casaco de pele, saiu para a rua. Igor estava debaixo de um poste, e os flocos de neve dançavam ao redor dele na luz amarela. "Desculpe por não ter chegado antes", disse, tomando sua mão. "O trem atrasou por causa da neve." "O importante é que você está aqui", respondeu Lisa, apertando seus dedos com força. "E a reunião com os editores? Como foi?" "Vamos. Eu conto pelo caminho." Ele a guiou em direção ao parque da cidade. Caminhavam pelas ruas cobertas de neve de Zarechi devagar, saboreando o silêncio da noite de inverno e a proximidade um do outro. A neve estalava sob os pés, o ar gelado beliscava as bochechas, mas eles não sentiam frio. "Assinei o contrato", anunciou Igor, depois de um tempo, "para um livro sobre a Rússia provincial. Não são apenas anotações de viagem ou crônicas, mas uma pesquisa completa. A cultura das pequenas cidades com mergulhos históricos. Retratos de pessoas que preservam tradições, reflexões sobre a ligação do homem com sua terra natal." "Isso é maravilhoso", exclamou Lisa. "Exatamente o que você sempre sonhou." "Sim", concordou ele. "Mas não é só isso. Combinei com a editora. Serei correspondente freelancer. Sem obrigação de estar no escritório, sem prazos apertados ou sobrecargas. Um artista livre, digamos assim." Parou, virou-se para Lisa. "E vou morar aqui em Zarechi. Já encontrei uma casinha na periferia, pequena, mas sólida, com um jardim, bem dentro do meu orçamento." Iangá?" Lisa hesitou, sem coragem de pronunciar o nome. Igor sorriu, compreensivo. "Nós conversamos. Resolvemos tudo. Ela aceitou minha escolha. Não foi fácil, mas aceitou." Fez uma pausa. "Até me desejou felicidade." "Claro." Não resistiu e lembrou que se algo der errado, a estrada para a capital sempre estará aberta. Balançou a cabeça. "Mas isso não importa mais. O importante é que estamos livres. Livres para escolher nosso próprio caminho." Chegaram a um coreto antigo no parque, de ferro fundido, coberto por uma fina camada de geada que brilhava como renda. Sentaram-se no banco, indiferentes ao frio. "E você?" perguntou Igor. "Qual foi a sua decisão?"
Fiquei fiel a Zaresti, respondeu Lisa, sorrindo. Recusei um emprego fixo no museu, mas vou colaborar como restauradora trabalhando de casa. E como você viu, a exposição foi um sucesso. Até venderam 2 telas. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, observando a neve cair sobre os galhos das árvores. Não era necessário dizer mais nada. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia claro e cheio de possibilidades.